Oi, meus amores, vamos para a aula 2 do módulo 2. Vamos conversar um pouco a respeito de estatística. Mas antes de mais nada, a gente precisa compreender que essa estatística, ela vai ocorrer a partir das denúncias. Mas por experiência na clínica, eu sei que o que chega nas denúncias, na verdade, é o mínimo. Por quê? Porque eu atendo adultos que passaram por abuso na infância. Eu faço atendimento clínico dessas pessoas. Mas o índice é baixíssimo daquelas pessoas que, ao fazer o relato do que aconteceu, elas vão me contar que houve uma denúncia. É muito raro. Eu diria assim, a cada 10 pessoas que eu atendo, uma houve a denúncia enquanto essa pessoa era criança. A denúncia acaba sendo feita após o processo terapêutico, já na vida adulta, e aí já prescreveu a possibilidade de qualquer condenação, mas a pessoa mesmo assim, ela resolve fazer a denúncia para haver o direito da autodefesa, do desabafo, principalmente diante da família. Mas a coisa não para por aí. Muitas vezes eu atendo pais que nos procuram, né, me encontram na internet de alguma forma, e eles falam o seguinte: olha, meu filho, minha filha foi abusado, o que eu faço? Né, eu cheguei e peguei numa situação assim. Então, a gente orienta, né, de imediato que essa criança vá para uma terapia infantil, para que ela consiga elaborar, para que ela consiga compreender o máximo possível, para não ficar aquele conteúdo excedente de que ela não compreendeu. Por quê? Porque se houver esse conteúdo excedente que ela não compreendeu, nós temos uma probabilidade maior de trauma. Tá ok? E aí a gente também fala a respeito da questão da denúncia. Mas aí acontece uma coisa interessante. É aquele filho que diz: mas como que eu vou denunciar o meu pai? Ele vai ser preso. Meu pai está com 60 anos e ele vai ser preso. Como que eu vou fazer isso? Né? E aí diz o seguinte: não, a gente mora no mesmo condomínio, eu vou mudar de condomínio porque eu não vou aceitar mais contato do meu pai com os meus filhos, vou avisar para os meus irmãos, vou fazer uma denúncia interna. Essa denúncia ela não vai chegar na delegacia. E a gente precisa respeitar a decisão de cada um, mas a gente alerta. Todas as vezes que você não faz a denúncia, você está abrindo um espaço para esse abusador, para essa abusadora continuar praticando o abuso. Mas assim, mesmo diante desse índice pequeno que vai até a delegacia, os números são alarmantes, né, do que chega para nós. No primeiro semestre, no Brasil, no primeiro semestre do ano 2000, nós tivemos 53.525 denúncias de abuso contra a criança e contra o adolescente. No segundo semestre do ano 2000, nós tivemos 722 denúncias. Né? Na Europa, nós temos 55 milhões de crianças que são vítimas de algum tipo de abuso, né? Na denúncia já para o ano de 2021. 55 milhões, mas aí são abusos de um modo geral. Mas a gente precisa lembrar que qualquer tipo de abuso à criança, ele é prejudicial. O abuso físico, o abuso emocional, o abuso da negligência, o abuso do abandono. Mas nós sabemos que o abuso sexual é o pior deles. Por quê? Porque contra a criança que há o que há de pior. Às vezes eu recebo uma pessoa adulta que foi abusada sexualmente e a gente constata, em função do comportamento, que foi a primeira vez. Mas é muito raro isso acontecer. Geralmente a pessoa adulta que é abusada, ela foi abusada na infância também. Mas a gente constata que os prejuízos psíquicos são menores. Por quê? Porque, a princípio, a criança ela vai nascer com um cérebro
E conforme esse cérebro fica pronto e os órgãos dos sentidos ficam prontos, mas isso vai ocorrer no 4º mês, 5º mês de gravidez. Os órgãos do sentido estando pronto, essa criança ela já começa a entrar em contato com o mundo externo. E nesse momento que começa a haver as primeiras memórias, ou seja, um neurônio conversando com o outro, e se você não entende isso ainda, nós vamos conversar sobre isso, nesse momento começa a nascer o que a gente chama de mente. E a mente, ela precisa ser organizada, ela precisa ser estruturada. E o período de estruturação da mente é do período de gravidez até mais ou menos aí a puberdade, 9, 8, 9 aninhos de idade. Este é o período de maior sensibilidade da mente, porque ela está em pleno desenvolvimento. Ela está se estruturando para se tornar a mente de um adulto. E se eu contamino, se eu prejudico essa mente nesse período que ela está se estruturando, isso é muito grave, porque eu posso desnortear essa estruturação, causando fissuras, causando problemas bem mais graves. Os países também que mantêm uma exploração sexual, não só a questão do abuso, mas mantêm a exploração sexual permanente da criança, os países de maior índice, a Tailândia, o Camboja, a Índia, o México e, infelizmente, o Brasil, o meu país. São os países que mais exploram as crianças sexualmente. Aí nós vamos ter uma gravidade muito grande, porque nós temos o trauma, nós temos o abuso, nós temos o trauma do abuso, e nós teremos, junto com isso, a permanência, o que pode causar danos psíquicos graves. É muito importante que a gente compreenda isso. Por quê? Você que está fazendo esse curso, você passa agora a compreender e você passa a defender a criança, você passa a ser alguém que leva conhecimento aos demais. Porque o conhecimento ele é de extrema importância, mas a gente precisa dividir esse conhecimento com as outras pessoas, para que a gente tenha uma sociedade que tenha a compreensão que a criança está em desenvolvimento e eu não posso lidar com a criança como se ela fosse um adulto. Eu tenho que respeitá-la no sentido de que ela está se desenvolvendo. Se eu tiver qualquer ação que prejudique, eu estou prejudicando o âmago, a estrutura principal de desenvolvimento dessa criança. E aí ela irá desenvolver tanto psicopatologias graves, ela pode desenvolver, dependendo da situação, e até o final do curso vocês vão entender isso, como ela pode desenvolver sintomas graves, que irão prejudicar essa criança tremendamente, até que ela comece na vida adulta a fazer um trabalho psicológico, a buscar a cura, mas isto leva tempo e uma dedicação muito grande. E eu trabalho com essas pessoas adultas, né, que passaram por essa situação para compreender tudo isso, e você vai compreendendo aos poucos. No Brasil, no ano 2000, foi feita a lei, ou desenvolvida a lei 9.970, que já nos ajuda um pouco nessa conscientização, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Isso já ajuda muito nesse aspecto dessa conscientização. As crianças no Brasil mais abusadas sexualmente são as crianças de por volta de 6 aninhos aos 12 aninhos. Mas eu questiono essa estatística, porque esta é a estatística daquilo que chega, né, na delegacia. E as crianças que mais possuem um abuso permanente, ou seja, reincidente, são as crianças entre 8 e 12 aninhos de idade. Gravíssimo. Por quê? Porque o desenvolvimento do psiquismo, ele se dá até... é a vida toda o desenvolvimento do psiquismo. Mas, assim, a base é até a puberdade por volta de 9 aninhos de idade. Eu questiono, porque a maioria das pessoas adultas que eu recebo, que passaram por abuso, elas vão
compreender que esse abuso ocorreu por volta de 4 aninhos de idade, por volta de 5 aninhos de idade. Às vezes, o abuso até por menos idade. Mas esse índice de 4 e 5 aninhos não está nas estatísticas, mas está na fala do adulto que nos procura para um trabalho psicológico daquele que foi abusado sexualmente. Entende? Então eu questiono, eu fico me perguntando por que o abuso entre a criança de 3, 4, 5 aninhos não chega nas estatísticas, mas chega no consultório, quando o adulto vem contar o que aconteceu. E assim, eu me lembro que aconteceu naquela casa tal, e nós nos mudamos daquela casa quando eu fiz 5 anos. Então aconteceu antes dos 5 anos. Por que será? Eu tenho a impressão que a maioria dos abusos, eles ocorrem dentro de casa, com as pessoas mais próximas. E essa criança, aos 4 aninhos, ela se torna uma vítima em potencial daquele que é o cuidador. Às vezes da mãe, do pai, da babá, do tio que frequenta aquela casa. E aí ela é uma vítima em potencial onde não há como essa criança fazer essa denúncia. Então eu acho que esse índice ele acaba errando em função de alguma variante, mas na clínica eu recebo as pessoas que foram abusadas aos 3 aninhos, aos 4 aninhos, aos 5 aninhos. O índice é muito alto. E aí a gente compreende também a partir disso os comportamentos autodestrutivos da sociedade. Isso está ligado ao índice de suicídio, está ligado ao índice de depressão, está ligado ao índice de estresse pós-trauma, as psicopatologias graves, transtorno borderline, transtorno bipolar, está ligado a transtorno de ansiedade, né? Por quê? Mas aconteceu algo terrível e essa pessoa tinha 20 anos de idade. Nós vamos ter uma aula sobre traumas e nós vamos compreender que o trauma da vida adulta, na verdade, é um trauma de uma repetição de algo que aconteceu no passado. Então, o índice de abusos que ocorrem na infância é muito alto. E nós vamos perceber isso dentro de uma sociedade adoecida. Ok, professora Sandra, eu estou entendendo tudo isso. E eu estou, inclusive, compreendendo que eu estou dentro desse índice. E é por isso que eu procurei as suas aulas. E agora, o que eu faço? Eu simplesmente constato que eu adoeci em função de uma sociedade louca e que trouxe algo que eu não tinha condições de digerir ainda? Sim, infelizmente isso é real. Mas se você está aqui com a gente nesse curso, significa que você está tentando compreender. Significa que você está lutando por você. E esse é o caminho. O caminho é a compreensão, a luta, saber quando foi que eu comecei a adoecer e por que foi que eu adoeci. E a partir daí, nós vamos conseguir um processo de auto-perdão, de autoconhecimento e de reestruturação, de uma luta interna para a qualidade de vida, para sair desse estado de escravidão que foi colocado em função dessas circunstâncias terríveis. E é por isso que você está aqui. Esse curso, ele é o suficiente para tirar você completamente destes sintomas da progressão traumática? Não, infelizmente não. Ele é um curso que vai lhe ajudar muito, que vai lhe ajudar a superar muito, a compreender muita coisa. Mas aqui nós estamos no início de um processo em que você irá fazer um passo a passo em uma escada, numa progressão no sentido de autoconhecimento e dando conta. E cada degrau que você subir vale muito a pena, porque é um alcance de qualidade de vida muito grande. E é isso que eu quero para você. E é isso que eu tenho acompanhado muitas pessoas ao longo do nosso trabalho. É um bom livro que você leu, é um bom filme que você assistiu, e eu vou indicar para vocês livros e filmes.
é este curso, é a sua terapia individual, é uma terapia em grupo, é todo um processo de busca. Cada ser humano tem a sua busca interna para dar conta dos seus monstros internos em busca de uma saúde mental. Talvez você esteja aqui exatamente porque esse seja o seu monstro. E o curso, ele já começa a te ajudar a compreender muito de tudo isso e estabelecer os seus direitos. E saber que você está dentro, possivelmente, de uma estatística horrível da humanidade, em que houve um trauma, mas você está aqui, lutando por você. E é isso que importa. E você será bem-sucedido, você será bem-sucedida nesta caminhada, porque você terá mais qualidade de vida a cada dia, tá bom? Ó, beijo e até a próxima aula.